Seus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o presidente Rafael, advogado. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral e falar um pouquinho do nosso futuro, que são as crianças. Rafael, por favor, fique à vontade, se apresente, né? Que algumas pessoas de repente não conhecem, mas vamos lá, fique à vontade. Fabiano, obrigado primeiramente aqui por esse bate-papo, esse encontro. Eu sou Rafael Meirelles, atualmente presidente da OAB de Santos, subseção de Santos na gestão 2022-2024. Eu sou advogado já há 15 anos, atuo na área civil e trabalhista, já tenho um longo período aí dentro de algumas coisas da OAB, ajudando a nossa classe. Fui tesoureiro na gestão anterior, já participei da Comissão de Ética, do Esporte e Lazer, e estou aqui agora como presidente nessa primeira gestão aqui, atuando com mais os 4 diretores, doutora Daniela, Jaqueline, Leonardo e Sérgio Marques. Estamos aqui em prol da advocacia, em prol do cidadão e, claro, também em prol das nossas crianças, no que puder ajudar. Bacana. Rafael, vamos entrar um pouquinho, né? Não sei como foi eleito, vamos falar da participação social de forma geral. Qual a importância das pessoas participarem da sociedade organizada de forma geral? Seja ela um sindicato, uma associação, uma igreja, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a participação eu vejo como fundamental, até para colocar as suas ideias, unir forças e dar uma diretriz ao que acha que é necessário e que acha que é importante, seja num sindicato, seja uma entidade de classe, até mesmo como a gente estava conversando aqui informalmente, até um próprio condomínio. Você participar das ideias ou discordar de algumas ideias sempre de uma forma educada, de uma forma cordial, urbana, isso é fundamental. Então a participação como um todo, seja através de um voto, seja através da participação de uma discordância, isso é saudável para uma democracia, é saudável para qualquer local que você tiver um convívio. Nem sempre todo mundo vai concordar ou discordar, mas a participação é fundamental. Bacana. Rafael, entrando um pouquinho, né, falando, né, em fortalecendo a participação, qual a importância de nós escolhermos os nossos representantes, né? Seja ele presidente da ordem, seja ele presidente da república, presidente de sindicato, prefeito, enfim, qual a importância de nós participarmos na escolha? Olha, a escolha é o pilar que sustenta o seu voto e a sua opinião, porque quando você faz o seu voto, se você conversa, participa, aí entra a participação com o voto. Você participando, colocando as pessoas ao par do que está acontecendo, ou até mesmo tentando convencer que aquela pessoa é melhor que a outra para dirigir, seja na OAB, seja o prefeito, seja os deputados, enfim, qualquer eleição, a participação faz criar o voto, faz você ter voz. E aí, consequentemente, faz você cobrar. Você concordando ou não, mas você votando, você fazendo prevalecer o seu voto, você tem a sua voz, você tem a sua cobrança, e aí passamos à gestão. Depois do voto vem a gestão, que é justamente você cobrar aquela pessoa que você votou ou que você mesmo não votou, respeitando a democracia. Mas o voto, acima de tudo, e a participação é fundamental. Nós colocamos aqui como OAB, mas que seja colocado como qualquer outro pleito, seja num condomínio, o voto é que faz você tomar outros rumos. Não concordamos com esse, então a maioria vota por este ou por outra opção ou por outro caminho. O voto é fundamental. Nossa, a Constituição, a história brasileira brigou tanto pela democracia, e a democracia é justamente isso, você ter o seu direito a voto e participação. Bacana. Rafael, vamos falar um pouquinho agora do outro lado da moeda. Qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes? Eu costumo brincar, né, que a gente senta no restaurante lá, sentou lá, o garçom chegou, o que você vai comer? Não, a mesa do lado vai escolher, né, o que a gente vai comer. Então, mais ou menos, eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto. O que ocorre, pegando um gancho da sua brincadeira, eu não posso reclamar da comida do lado, então, né, se eu não quis escolher. Então é exatamente isso, a gente fala em conversas informais, mas de uma certa forma é o que acontece. Você não exercendo o seu voto, você vai poder reclamar, mas você concorda que naquele fundo você fala assim, pô, nem tentei optar por A ou B, e agora estou reclamando que B ganhou. Então, na verdade, é claro que a pessoa tem o direito de reclamar, mas você perde um pouco o conceito da democracia, você perde um pouco o conceito de ter tentado modificar. Se eu fiz lá, depositei meu voto de confiança numa certa pessoa querendo outros rumos, eu não posso reclamar se a situação tomou outro lado que eu nem tentei modificar. Então, como é que eu vou reclamar do gosto do prato se eu não quis nem pedir ele, né? Bem por aí. Rafael, falando um pouquinho de forma geral,
nós temos a situação do Conselho Tutelar, que é uma eleição onde o voto é facultativo, é eletivo, as pessoas votam se quiser, mas ela tem todo um histórico diferenciado, né? Os locais de votação, né, são diferenciados, não é o mesmo da eleição convencional. Tem todo um regramento, você tem que entregar a documentação até 2 anos, comprovando que você atua com criança. Depois tem uma prova, e aí depois disso tem um treinamento, e aí você fica apto para vir para a eleição. Com todo esse cuidado, né, da eleição do Conselho Tutelar, qual é o seu ponto de vista ser uma eleição eletiva, onde as pessoas vão votar se quiserem? Isso, eu acredito que complica um pouco, porque a pessoa não dá a importância que o Conselho Tutelar tem, na verdade. A essência do Conselho Tutelar na nossa sociedade. Se você pegar a maioria das pessoas, ela não sabe nem a função que o Conselho Tutelar tem, que muitas vezes é a primeira pessoa a chegar num local que há um problema com menores de idade. Eu acredito, até conversei há uns tempos atrás com colegas, o Conselho Tutelar ser junto das eleições municipais. Isso seria muito importante. Mas também tem um lado negativo, que seria o quê? Os próprios conselheiros tutelares acabariam virando políticos e teriam apoio só de políticos. O que eu acho nesse ponto seria as pessoas se interessarem mais pelo Conselho Tutelar e o órgão municipal enaltecer esses profissionais. Digo, profissionais foram eleitos, mas não deixam de ser uma profissão de suma importância e brilhante, porque muitas vezes entram em lugares vulneráveis, estão ali numa situação caótica, às vezes até de perigo, e não tem esse reconhecimento necessário. Então o Conselho Tutelar, na minha opinião, ela merece todo o respeito, mas ao mesmo tempo deveria ser levado mais, aproximado mais à população para ela ter mais conhecimento da sua própria função e da sua essência. Pegando um gancho do que você fala, eu costumo, né, passar que a função do Conselho Tutelar, a situação do Conselho Tutelar, ela é um pouco nebulosa porque tem que blindar a criança, às vezes, né, contra a família, hospital, enfim. Tem todo um cenário aí que às vezes acaba, né, não passando a informação da forma, né, que deveria chegar. Uhum. Eu já fui até, né, consultado, mas eu vou pedir uma vaga de escola pública para o Conselho Tutelar, mas ele vai falar que eu tenho condição de pagar a escola, então mistura um pouquinho as coisas e aí vira uma bagunça. Então, realmente a informação, né, de forma clara, às vezes facilita um pouquinho o entendimento. Rafael, do seu ponto de vista, qual é a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa? Seja um futebol, seja uma música. Qual a sua visão nesse ponto? Olha, eu acho que as crianças precisam trabalhar tanto a sua formação acadêmica, mas também a sua formação educacional. A questão da prática do esporte, não só a saúde, mas o convívio coletivo. Uma música, às vezes, faz o psicológico da criança, o relaxamento. Todo o esporte ou toda atividade física ou atividade emocional, que seja qualquer atividade que a criança exerça, vai fazer bem para ela. E é necessário também, cada criança gosta de uma coisa, né? Deixar ela escolher a sua atividade, porque muitas vezes você percebe que a criança não é feliz naquela atividade, mas o pai é. Então, a essência seria deixar a criança gostar de tal coisa e participar disso. Sem preocupar a mente, isso é muito importante, o convívio coletivo, o convívio com outras pessoas. E é claro, com supervisão sempre dos pais ou dos responsáveis, mas a criança ter o convívio, porque um dia nós vamos crescer, vamos ficar já adultos, posso dizer já que eu estou velho, mas ao mesmo tempo você vai acabar seguindo o seu caminho natural sozinho, com seus companheiros, esposa ou esposo, família, mas você vai ter que tomar suas decisões sozinhas. E isso é importante a sua formação, criando aquela independência. Bacana. Rafael, qual é a importância da fé na formação da criança? Seja ela, né, participação religiosa de forma geral, não vamos nem entrar no mérito de qual religião, sim. Mas a introdução da fé na formação dela ao longo da vida. A fé, eu acho que a fé seria fundamental também, porque a fé faz você acreditar em si mesmo. Você, como nós falamos, não vamos entrar aqui na questão qual é a melhor ou qual é a religião, mas ela acreditar em alguma coisa, numa proteção que ela tenha, em alguma coisa que ela acredite, isso dá uma segurança, dá uma paz interior. Eu acho que é fundamental, qualquer que seja, todas são importantes, desde que a pessoa exerça realmente, como nós sempre falamos, tenha fé. Ter fé é fundamental para você seguir num mundo cada vez mais difícil, num mundo cada vez competitivo.
eu acho fundamental e todos tenhamos fé. Bacana. Rafael, aproveitando aí sua experiência, como você falou para nós aí, 15 anos de experiência, qual foi o maior tema, o maior assunto, a maior situação que você falou, puta, essa foi bacana, essa eu não precisa necessariamente ganhei, né? Nem sempre a gente ganha, mas de repente essa daqui foi importante. Qual foi, né, na sua carreira o ponto mais importante aí? Vamos contar um pouquinho da história aí. Olha, com certeza foram as eleições, né? Eu não posso negar que você ser escolhido pela sua classe, você fica muito lisonjeado, honrado, ver que muitas pessoas depositaram o voto em você representar a sua classe, ainda mais a OAB, nós sabemos a importância, a força que a OAB tem. Então, com certeza, foi um marco que eu jamais vou esquecer. Foi um dia muito nervoso, foram 45 dias de muita sola de sapato, muitas amizades, mas a partir daquele momento você percebe que você assumiu uma grande responsabilidade. Então eu tenho plena consciência da onde eu estou, o que eu represento e quem eu represento, então todo o cuidado que eu tenho todos os minutos, mas sempre defendendo a minha classe, que eu sou apaixonado pela advocacia, e realmente isso com certeza foi um marco, não posso negar, um marco na minha vida que eu jamais vou esquecer. Então, eu acredito que esse tenha sido o ápice da minha profissão. Bacana. Rafael, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí com a gente aí um pouquinho dessa história. Primeiramente, agradecer você, parabenizar por esse projeto, vir aqui até a nossa sede da OAB com esse bate-papo e engrandecer ainda mais esse projeto, colocar à disposição. Mas também deixar para todos aqui um recado, que acreditem no que você deseja, que você projeta com fé, exerça sua participação, que seja naquele grupo de amigos, que seja no seu condomínio, que seja com certeza nas eleições, mas é fundamental toda essa participação, fundamental esse seu projeto, levando isso para as pessoas, uma conscientização, e com muito carinho aqui eu agradeço, parabéns pelo teu trabalho, deixo aqui todo o meu abraço, meus agradecimentos e, claro, a OAB sempre à disposição de vocês. Rafael, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Pessoal, fiquem todos com Deus, sempre. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és.